Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver me ouvindo ou me assistindo. Como vai? Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que esteja. Vamos à palavra de hoje? Vamos falar sobre a atemporalidade de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 6, está escrito da seguinte forma: Jesus lhe disse: para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. A outra passagem do Senhor se encontra na epístola de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, que diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Então, nós vamos olhar e vamos analisar a atemporalidade de Deus. O nosso tempo, ele foi planejado pelo homem para poder administrar a sua vida. No entanto, Deus não cabe dentro do nosso tempo. Deus é atemporal. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A nossa eternidade, ela não tem a dimensão pelos nossos olhos físicos que tem pelos olhos de Deus. Deus consegue enxergar a eternidade com um relance do seu olhar. Nós só conseguimos enxergar o presente e muitas vezes esquecemos até do nosso passado, que nós passamos por ele, nós vivenciamos, nós esquecemos. O nosso tempo cronológico, ele é diferente do tempo de Deus, que é eterno e não possui nenhuma limitação temporal. Ele está fora do tempo. Quando Moisés diz que não sabe o nome de Deus, o Senhor responde: eu sou. O que é eu sou? Um eterno ser. Ele não diz eu era, eu serei. Ele diz eu sou. Porque não tem começo e não tem fim. É uma continuidade eterna. Ok? E em Deus não há passado e nem futuro. Ele é eternamente, sem mudança ou envelhecimento. Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e eternamente. No texto de hoje, Pedro, que vai falar, na epístola de Pedro, certamente se refere ao Salmo 90, no versículo 4. O Salmo 90, no versículo 4, vai dizer exatamente o que o Pedro falou. Porque 1000 anos são aos olhos de Deus, do Eterno, como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Ou seja, o Senhor, nosso Deus, ele consegue contemplar a eternidade diferente de nós, o tempo diferente de nós, não é verdade? Então, Deus não se iguala ao homem, né? O tempo de Deus, ele é diferente. Enquanto ficamos ansiosos e pensamos no que Deus, quanto Deus demora para nos dar a bênção, o quanto eu estou demorando para chegar, a gente também vai lembrar lá do capítulo famoso de Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo dos céus e da terra, não é? Tempo de plantar e tempo de colher. Então, este tempo que a gente fica esperando, Deus fala: olha, vai se cumprir uma promessa. Aí você pensa: daqui 1 mês, daqui 2 meses, e de repente passa 2, 10 anos e a promessa não se cumpriu. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso, e às vezes Deus fala e acontece imediatamente. Não há como calcular o tempo de Deus. Aqui nós lembramos Isaías no capítulo 55 do versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Então Deus pensa de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus não conhece a parcialidade da nossa vida. Deus conhece a totalidade. Nós conhecemos a nossa vida por fragmentação. Nós conhecemos o passado e muitas vezes como uma lembrança turva, e nós estamos vivendo o presente do futuro, não fazemos ideia. Então isso é conhecimento parcial de quem nós somos. Deus não, Deus conhece a totalidade de quem somos. Deus, ele é tremendo. Enquanto Jesus não voltou para a consumação da história, para entrar nessa história, ele entrou, ele se limitou ao nosso tempo para poder nos resgatar. Se amamos a Deus, devemos procurar viver em uma forma que o agrade.
Não pensando que Deus está tardando com a promessa, que a promessa está demorando. Não, irmão. Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. Nosso Deus, ele não se limita ao nosso tempo. O nosso tempo foi criado pelo homem. Deus não é homem para fazer as coisas como nós fazemos. Lá no livro de Miqueias, nós vemos lá o que Deus vai falar através do profeta Miqueias, né? Ele vai dizer o seguinte, o que ele deseja de nós nesse momento que nós estamos aqui, confinados nesse corpo carnal, dentro desse tempo limitado. Ele quer que nós nos mostremos a Ele. Aqui, ó. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente na presença de Deus, né? Traduzindo aqui com as minhas palavras, está em Miqueias, no capítulo 6, do versículo 8. Podemos, então, enquanto aguardamos as promessas do Senhor, andar em novidade de vida, andar com Deus todos os dias, obedecendo ao Senhor em nosso tempo. Por quê? Porque no tempo de Deus, se não houvermos desfalecido, vamos receber a vitória. Porque, irmãos, a vitória ela vai chegar nas nossas mãos, mas Deus nos conhece. Se te dá um casamento, um carro, um filho, que seja lá o que for, vai te afastar da presença de Deus, e você está orando e falando, seja feita a vontade de Deus, Deus não vai te dar nada disso. Olha, irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Deus tem compromisso, irmão, com a nossa salvação. Se o que nós estamos pedindo vai nos afastar do Senhor e vai nos abraçar as coisas do mundo, provavelmente o Senhor não nos dará. E se nós estamos ganhando presente que nos afasta de Deus, toma cuidado, esses presentes podem não ter vindo do eterno, ok? Pode não ter vindo do nosso Deus. Então, quando o nosso tempo aqui na terra terminar, experimentaremos como é o tempo de Deus, a eternidade. Aí você vai assim, então quando eu morrer é que eu vou para o céu, para o inferno? Não, a sua eternidade começa quando você nasce nessa terra. Você está preso dentro de um processo temporal humano. No entanto, a sua alma, não, ela é eterna, ela já está vivendo. Quando você morre para essa vida, quando a sua vida temporal se finda, não há mais como você escolher para onde você vai, para o céu ou para o inferno. A decisão é aqui, o processo aqui dentro desse espaço temporal. Por isso que Miqueias vai falar, Deus mostrou para você, ao homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Então pratique a justiça, ame a fidelidade e ande no caminho da humildade. Amém? Se você vai passar a eternidade com Deus ou longe dele, ou seja, no inferno, porque o inferno existe, tá, meu querido? O inferno não é casa do diabo, não, é prisão, ok? É prisão, põe isso na sua cabeça. Então, se você vai passar a eternidade longe dele, dependendo da sua resposta, Cristo, ele vai dizer, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ok? Isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36. Como você quer viver aqui, meu querido? Como você quer viver? Escolhendo as coisas maravilhosas desse mundo e perdendo a eternidade? Ou muitas vezes fazendo como as Escrituras falam, castigando a minha alma por amor a Deus? Não é castigar no sentido de, como que eu vou dizer, de torturar a minha alma, mas no sentido de rejeitar a minha vontade e abraçar a vontade do eterno, do nosso Deus. Como nós queremos viver nesse tempo aqui, vai determinar a nossa eternidade. A nossa eternidade, ela começa a ser determinada a partir do momento que nós nascemos. Aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nossa vida ou não? Nós estamos determinando a eternidade. A eternidade não cabe em nosso tempo. Por isso a gente precisa sair desse invólucro carnal, dessa essência que chamamos condensada, que chamamos matéria, tá? Para podermos abraçar a eternidade ao lado do Senhor. E aí, quando nós deixarmos este mundo aqui temporal, nós vamos abraçar uma eternidade com o Senhor? Fica aí para você o questionamento. Amém, meu querido? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que as bênçãos do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores,
o alcance. Que o nosso Deus continue provando que as misericórdias dele sobre as nossas vidas é a causa de nós não sermos consumidos. E que ele nos perdoe a nossa ingenuidade em relação à atemporalidade de Deus, quando nós não conseguimos saber esperar o momento adequado da bênção. Amém? Deus abençoe sua vida.